apesar de todos os riscos que ele sabia que ele estava ali submetendo. Porque as pessoas tramavam contra ele. Bom dia, bom dia! Deus colocou no meu coração que apesar da gente estar nessa empreitada com João, eu queria falar sobre Daniel. Daniel é um livro do Velho Testamento e ele era um dos ministros ali na Babilônia, enquanto o povo de Israel estava exilado ali na Babilônia. E o Senhor levantou ele e mais 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, ou os nossos amigos famosos Sadraque, Mesaque e Abednego, junto com Daniel, que recebeu o nome babilônico que é aqui de Beltesazar. É diferente. E eu quero falar aqui de um trecho da vida de Daniel, que está no capítulo 6. Está aqui no capítulo 6 e ele está em um versículo, eu vou ler bem, para não ler um trecho tão grande, eu vou falar só uma parte aqui, ó. Promulgue-se esse decreto, ó rei, e assine-o para que seja irrevogável. Durante os próximos 30 dias, ninguém deve orar a nenhum outro deus ou homem, exceto ao rei. Qualquer um que desobedecer será lançado na cova dos leões. E o rei assinou o decreto. Daniel soube que esse decreto havia sido promulgado, mas continuou a orar, como sempre fazia. Sua casa tinha janelas no andar de cima, voltadas para Jerusalém. 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava ali em oração, agradecendo e louvando a Deus. Os conspiradores vieram e o viram orando, pedindo a ajuda de Deus. E imediatamente foram ao rei e lembraram do decreto. O rei não assinou uma lei proibindo qualquer pessoa de orar a qualquer deus ou homem, exceto o rei, durante 30 dias? E qualquer pessoa que fosse apanhada fazendo isso seria jogada na cova dos leões? Com certeza, confirmou o rei, como inscrição em pedra, conforme todas as leis dos medos e dos persas. Então eles disseram: Daniel, um dos exilados judeus, ignora sua ordem e desafia a lei. Ele ora 3 vezes ao dia. O rei ficou desconcertado e tentou de todas as formas livrar Daniel da complicação em que o havia colocado. Ele pensou nisso o dia todo. Mas os conspiradores voltaram. Lembre-se, ó rei, é uma lei conforme todas as leis dos medos e dos persas, irrevogável. O rei cedeu, ordenou que Daniel fosse trazido e jogado na cova dos leões. Mas ele disse a Daniel: seu Deus, a quem você é tão leal, vai livrar você dessa situação. Daniel sempre merece um capítulo à parte aqui, de tanto aprendizado que ele tem, que ele nos dá, aliás. E eu pensando nisso e refletindo sobre Daniel era um homem de causar inveja, né? Daniel, ele causava inveja de onde ele estava. Ele chegou novinho na Babilônia, na época do rei Nabucodonosor. Daniel e seus 3 amigos nunca se adaptaram, nunca se desejaram se moldar daquele lugar do exílio. Eles fizeram naquele lugar o seu lar, como Deus havia dito no livro nas profecias, se não me engano, no livro de Jeremias, estava falando: olha, vocês vão se moldar ali. Chegam, construam casas, façam família. Mas eles não quiseram se adaptar à cultura ali. E o que acontece? E Daniel, com isso, Daniel deu um dom especial. Aliás, Deus deu um dom especial para Daniel. Deus deu a esses 4 jovens, está aqui no capítulo 1, versículo 17. Deus deu a esses 4 jovens conhecimento e habilidades em todas as áreas, tanto teórica quanto prática. Além disso, Daniel tinha o dom de interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado para o treinamento, o chefe do pessoal do palácio levou-os para a presença de Nabucodonosor. Quando os entrevistou, o rei achou muito melhores do que os outros. Ninguém estava tão bem quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles, em vez de se adaptarem ao que estava sendo imposto para eles, eles se consagraram a Deus. Foi isso que eles fizeram. Então, por exemplo, logo que eles chegaram, eles se submeteram a esse treinamento, que falou aqui no versículo, e eles tinham que comer as comidas da Babilônia, eles tinham que aprender as matérias, porque a intenção ali de Nabucodonosor era com que eles fizessem parte da corte, fossem pessoas importantes. Ele queria extrair de cada povo que ele trazia para a Babilônia o melhor.
Então, ele pegava os rapazes da nobreza, que tinham acesso à educação, à leitura, que aprenderam a ler e escrever, por exemplo, e se moldava para a cultura babilônica e usufruía daqueles rapazes. E aí, o que aconteceu com esses 3 rapazes? Eles foram designados ministros. E Daniel, em especial, ele conta a história, o livro é sobre ele, e aí ele conta toda a trajetória de Daniel. E ele passa por 3 reis. Nabucodonosor, filho de Nabucodonosor. Aliás, acho que 4. Dario, e depois, se não me engano, não sei se chega a Xerxes. E ele chega esse momento de que ele causava inveja das pessoas que estavam ao redor dele. E para isso, as pessoas começavam a criar formas de atrapalhar a vida de Daniel. Atrapalhar a vida dele. E aqui fala o seguinte, ó. No capítulo 6, no versículo de 1 a 3, ele falava: Dário organizou o seu reinado e ele designou 120 governadores para administrar todas as províncias do reino. Sobre eles havia 3 ministros e um deles era Daniel. Os governadores se dirigiam aos ministros, que tinham responsabilidade de manter tudo em ordem, mas Daniel era cheio de vitalidade e tinha uma inteligência tão superior aos ministros e governadores que o rei decidiu designá-lo responsável por todo o reino. Ele era exemplar e absolutamente confiável. Não conseguiam achar nenhum ponto fraco em Daniel, nenhuma evidência de negligência ou má conduta. E após inúmeras tentativas, os ministros não conseguiram encontrar nada e resolveram tramar contra Daniel. E aí induzem o rei a criar esse decreto, em que as pessoas por 30 dias não poderiam orar a nenhum deus e a nenhum homem além do rei, né? E Daniel não obedeceu. Daniel tinha a convicção que ele sabia que primeiramente ele tinha que obedecer a Deus, apesar de toda essa lei. E eu tenho certeza que ele tinha discernimento da inveja que ele causava, né? E não de forma intencional, porque eu não acredito que era essa, mas que inevitavelmente a bênção e o favor do Senhor estava sobre ele. Isso era muito evidente. E a gente sabe que a sabedoria, o conhecimento que Deus dá a alguém, ele é infinitamente superior a que um homem possa conseguir pelas maneiras naturais. E Daniel se destacava por isso. Mas eu não quero falar hoje sobre o fato de Daniel se destacar por ter conhecimento dado a Deus. Eu quero destacar o fato de que 3 vezes ao dia ele se ajoelhava ali em oração, agradecendo e louvando a Deus. Daniel, apesar de todos os riscos que ele sabia que ele estava ali, sendo submetido, porque as pessoas tramavam contra ele. Provavelmente não era a primeira vez. Não era a primeira vez que tentavam colocar ele em situação constrangedora com o rei, para que ele tivesse alguma falha, para que ele demonstrasse algum problema para o rei, para que o status de Daniel, que era tão alto, caísse. Não era a primeira vez. Mas o Senhor o livrava de todas, eu tenho certeza. A ponto deles apelarem para esse decreto. Mas Daniel, apesar de todos os riscos, decidiu que não ficaria sem a presença. Daniel decidiu que, apesar de todos os riscos que ele estava correndo, ele não ia ficar sem a presença de Deus. E é isso que acontecia. Ele buscava a presença de Deus 3 vezes ao dia, agradecendo e louvando a Deus. Deus responde àquilo que a gente leva e traz para Ele. Deus responde à fome com a qual a gente se apresenta diante dele. É isso que ele faz. E aqui, Daniel, a gente pode ver. Daniel não teve uma vida, não teve um momento de presença. Daniel teve uma vida de presença, porque ele chegou novo na Babilônia. E a gente sabe que o exílio durou 70 anos. Então, vamos pensar que a estimativa é que ele deve ter chegado na Babilônia com menos de 20 anos. Então, depois de 70 anos, se a gente arredondar para 18, ao final do exílio, ele devia ter 98. 98 não, 88. E ali, ele teve uma vida ali. E a palavra de Deus não fala se ele voltou para Jerusalém. Não fala se ele faleceu ali na Babilônia ou na terra onde ele estava e conseguiu voltar. Mas ele não
feio. Aquela desgraça de estar fora da sua terra, ter sido exilado, ter sido feito escravo, ter sido imposto um cargo ali para ele, que apesar de ser da nobreza, ele devia ter alguns privilégios, ele não queria estar servindo aquele povo, ele queria estar no meio do povo dele. E ele pôde. A gente não sabe se ele voltou para Israel. Mas o que a gente sabe, o que ele deixa de legado, de apresentação aqui pra gente, de ensino, é a paixão de Daniel pela presença de Deus. A paixão de Daniel por estar na presença de Deus. Outra pessoa que a gente vê que tinha essa mesma paixão era Davi. A palavra de Deus fala que Davi se apresentava no tabernáculo 7 vezes ao dia, indo até o tabernáculo para orar e estar em comunhão com Deus. 7 vezes. Gente, Daniel era rei. Será que Davi era rei. Ele não tinha o que fazer? Será que ele era o homem culpado? Com certeza. Com certeza. Liderar uma nação, gerir um reino, administrar ali, com certeza tomava muito tempo dele. Mas ele decidiu que ele não ia ficar sem a presença de Deus. E tomando isso, por exemplo, de Daniel, eu passei a fazer isso também. A orar para Deus e me dirigir em oração a Deus, não só quando eu tenho uma questão para ser resolvida. Eu coloquei um despertador, que eu já tenho esse hábito de orar de manhãzinha, quando eu vou fazer devocional e tal. Mas aí eu orei também e coloquei no despertador para 1 da tarde e às 6 horas da tarde. E aí eu coloquei ali, tempo de oração. Todos os dias eu tô passando por problemas? Graças a Deus, não. Bom dia! Bom dia, Bela. E todos os dias eu tô passando problema? Não. Glória a Deus que não. Mas todos os dias eu vou orar. Todos os dias eu vou buscar a presença. Todos os dias eu vou ter esse hábito de me achegar a Deus. Porque aqui, Daniel, ele falava o seguinte, 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava e ali em oração, agradecendo e louvando a Deus. Ele não fala assim, suplicando a Deus, clamando a Deus. Não. Ele fala agradecendo e louvando. Eu tenho absoluta certeza que todos os dias a gente tem algo para agradecer e louvar a Deus. No mínimo, por estarmos vivos e respirando. No mínimo. E olha que nem é mínimo, tá? É só uma maneira de dizer. Louvá-lo por quem Ele é. Louvá-lo pelo seu amor por nós. Louvá-lo pelo plano magnífico de salvação quando Ele manda Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. E é isso que eu quero incentivar você. Marque um horário em que você tem esse hábito, de quantas vezes você puder, o que o Espírito Santo colocar no seu coração durante o dia, para parar e orar e agradecer e louvar a Deus. O Senhor responde fome pela presença dEle. Se você tem fome pela presença dEle, Ele vai te saciar com a presença dEle. Porque Deus não resiste a um coração quebrantado. Deus não resiste a um coração sedento por Ele. O Salmo diz, assim como a corça anseia por águas, eu anseio por ti. Assim como eu tenho sede para beber água, eu tenho sede pela presença. É isso que eu quero incentivar você. Não é automático, tá? Não é automático. Mas nós temos que tomar decisões. Aquilo que você tem um objetivo. Eu quero ter mais de Deus. Eu quero um relacionamento íntimo com Deus. Eu quero ouvir a voz do Espírito Santo como se eu estivesse aqui, ó, tete a tete com alguém na minha frente. Aí, se você decidiu que você quer isso, então você vai ter que tomar decisões que combinem com essa decisão que você tomou. E uma decisão que combina ter esse relacionamento próximo e íntimo com Deus, com o Espírito Santo, é estar na presença dele todos os dias. É estar na presença dele e parar um tempo de oração. Um tempo para agradecer e estar em oração. Porque é o seguinte, a gente fala assim, não, eu estou em espírito de oração o dia todo, não. É normal, isso a gente vai, né, é o que eu falei algumas semanas atrás, orar sem cessar, sim, a gente consegue, porque não é sentar e estar ajoelhado o tempo inteiro, o dia inteiro, é estar em espírito de oração. Mas, quando você para tudo que você está fazendo e se concentra nele, e concentra na presença dele, é precioso demais. E ele vai responder a sua sede, sua fome. Porque curiosidade não é o bastante para Deus. Como será que é ouvir a voz do Espírito Santo? Ele não dá tesouro a porcos. Ele não dá pérola aos porcos.
né? Ou seja, não é porque nós somos porcos, não. Ele não vai dar a presença dele a quem não tem consciência da preciosidade da presença dele. Ele vai dar a presença dele para quem anseia, deseja, clama, precisa, se sente, como é que é? É como se fosse um imã, em que você se sente ali, atraído por ele. E ele vai responder com a presença dele. E a palavra de Deus fala que na presença do Senhor há infinitos deleites. Está em Salmos. Ou seja, na presença do Senhor você tem deleites. O que são deleites? São desejos atendidos, satisfações, sensação de bem-estar, sensação de alegria, de desejo atendido, né? É isso que você vai encontrar na presença do Senhor. Simplesmente pela presença dele e não pelo que ele pode trazer. Tem aquela música do F-Hop que ele fala assim: lamento por ser indiferente, lamento por não cantar de coração. Hoje eu quero a sua presença. Eu vou colocar ali no Stories depois pra gente meditar nessa música, mas ela é muito preciosa. Então é isso, gente. Hoje o meu incentivo é: separe momentos de oração durante o seu dia. Eu coloquei no despertador do celular lá, meio-dia, 6 da tarde, além de oração que eu já faço habitualmente para dormir, mas eu queria mais tempo intencional com o Senhor. E é isso que eu incentivo você a fazer, ok? Então vamos lá, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai querido, muito obrigada. Muito obrigada porque a tua palavra é tão completa. Ela pode nos ensinar tudo e nos dar um mapa para chegarmos na tua presença, um mapa para encontrarmos contigo e aprendermos mais sobre ti. Papai querido, coloque em nosso coração, em cada um que está assistindo aqui, um momento em que eles possam separar para estar na sua presença. Estar na sua presença puramente simples, apenas para ouvir a sua voz, para estar contigo e se deleitar na sua presença. Esse é o nosso pedido de hoje, Pai. Pedimos a tua graça, a tua força e teu vigor para mais um dia de vida, sabendo que a tua misericórdia ela se renovou quando o sol nasceu hoje. E isso é extremamente precioso. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Tchau, gente. Bom dia.